Hey there, welcome to my channel. Eu sou a Teacher Rachel, estou aqui realizando o sonho de transformar o maior número possível de pessoas em pessoas bilíngues, porque eu acredito que falar inglês abre muitas portas. Estou aqui para trazer a continuação do nosso vídeo sobre o Present Perfect. Então, no vídeo anterior, se você não viu ainda, volta lá no vídeo, na parte 1, porque lá eu explico o uso do ever, already e never, e também eu falo um pouco sobre a diferença entre o present perfect e o simple past. Então, dando continuidade ao nosso assunto, hoje eu vou trazer para vocês uma palavrinha nova, que é a palavra yet. Então, a palavra yet, a gente vai usar em dois contextos quando a gente está usando o present perfect. Então, yet pode ser usado na pergunta e também pode ser usado em frases negativas. Quando a gente usa o yet na pergunta, a gente quer perguntar sobre se a pessoa já fez algo, só que algo que faz parte da rotina, algo que se espera que seja feito. É diferente do ever, como a gente viu no vídeo anterior, que o ever a gente usa no sentido de já, de alguma vez na sua vida você já fez aquilo. Esse já é sobre coisas da sua rotina ou algo que a gente está esperando que aconteça. Por exemplo, eu quero saber, você já escovou os dentes? Então eu digo, have you brushed your teeth yet? Have you brushed your teeth yet? E observem também a diferença na posição que eu usei o yet. Eu não usei yet no mesmo lugar que eu usei o ever. O yet a gente vai usar sempre no finalzinho da pergunta, tá? Então, have you brushed your teeth yet? Por quê? Brush your teeth, né? Supõe-se que é algo da sua rotina, que é escovar os dentes. Então, eu quero saber se você já escovou os dentes. Digamos que agora sejam 8 horas da manhã e eu quero saber se você já tomou o café da manhã, porque faz parte da sua rotina. Então, eu vou dizer, have you had your breakfast yet? Have you had your breakfast yet? E observem que eu usei dois haves aqui. O primeiro have foi o auxiliar e o segundo have no particípio, que é o verbo principal do have breakfast, que é o tomar café da manhã. Eu também posso usar o yet em frases negativas. No caso da frase negativa, ele vai significar ainda. Então, é algo que eu ainda não fiz, ou algo que alguém ainda não fez. Por exemplo, se eu pergunto, have you brushed your teeth yet? Como eu já tinha explicado na frase anterior, se eu quiser dizer que eu ainda não escovei os dentes, eu vou dizer, I haven't brushed my teeth yet. I haven't brushed my teeth yet. Observe que quando a gente viu never, quando a gente estudou never no vídeo anterior, a gente não precisava usar haven't ou hasn't, porque o never já dá esse sentido de negação, tá? Mas o yet não é uma palavra por si só negativa. Então, eu preciso negar usando have ou has. Então, haven't ou hasn't e o yet lá no final da frase. Então, vamos recapitular. Eu faço uma pergunta, quero saber se você já tomou o café da manhã e você vai dizer que ainda não tomou o café da manhã. Então, a pergunta vai ficar, have you had breakfast yet? E a negação vai ficar, no, I haven't had breakfast yet. Além disso, eu vou ensinar para vocês duas palavrinhas que nos ajudam bastante a utilizar o present perfect, que são as palavras lately ou recently. Mas comumente a gente usa o lately, porque o recently também pode ser usado como passado. Depois a gente vê um pouco sobre isso. Então, quando eu digo lately ou recently, eu quero falar de algo recente, algo que eu faço ultimamente. A gente normalmente não traduz o have com o verbo no particípio, que seria o present perfect, have ou has, como tem feito. Mas tem situações que dá para você fazer isso. Por exemplo, eu digo que eu tenho lido bons livros recentemente ou ultimamente. Então, eu posso dizer I have read good books lately. I've read good books lately. Então, nesse sentido, eu posso traduzir como eu tenho lido bons livros ultimamente. Então, a gente pode usar esse lately ou o recently no lugar. Então, eu posso dizer a mesma frase com recently. I have read good books recently. Ou I've read good books recently. Agora eu vou explicar um pouquinho mais para vocês dessa diferença entre o uso do present perfect e do simple past. No vídeo anterior eu falei que quando a gente usa o simple past, a gente usa com tempos acabados. E o present perfect, então, seriam tempos não acabados, certo? Sim. E às vezes não. Então, assim, quando eu não menciono o tempo, eu vou usar o present perfect, normalmente.
E se o tempo também não for acabado? Por exemplo, eu quero dizer que eu pratiquei atividade física 3 vezes esta semana. Essa semana não acabou. Então eu posso praticar mais. Então eu vou dizer I have practiced physical activities this week. I have practiced physical activities this week. Ou eu posso dizer I have worked out this week. Então eu, malhei essa semana. Outra situação também que eu posso usar o present perfect é, por exemplo, digamos que tem um filme em cartaz e um filme que já saiu de cartaz. Se eu quero perguntar se você viu um ou outro, eu uso tempos diferentes também. Por exemplo, vamos falar de um filme que não está mais em cartaz. Vamos falar do filme O Rei Leão. Acho que não está em cartaz porque a pandemia, não está deixando as pessoas assistirem filme no cinema. Mas digamos que O Rei Leão. Eu quero perguntar se você viu O Rei Leão. Como O Rei Leão não está mais em cartaz, eu vou dizer, did you watch The Lion King? Ou did you see The Lion King? Quero saber. Então eu usei o simple past porque não está mais em cartaz. Já se eu quero saber um filme que está em cartaz, vamos supor que Titanic esteja em cartaz. Gente, Titanic, fui longe, hein? Entregando a idade. Mas é isso. Titanic está lá em cartaz. Então eu quero saber se você já foi ver o Titanic. Você viu o Titanic? Que está em cartaz, gente. Vamos desconsiderar o Titanic como não estando em cartaz. Então você viu o Titanic? Então eu digo have you seen Titanic? Or have you watched Titanic? Porque ele ainda está em cartaz, então você pode ir ver. Mas se o Lion King não está mais em cartaz, eu vou usar o simple past. Alright? Espero que vocês tenham curtido essas dicas e ainda vai ter o terceiro vídeo sobre o Present Perfect. Esse vai ser um pouquinho menor, que eu vou falar de coisas mais práticas, mas isso aqui eu queria fazer realmente como uma aula, como eu ensino os meus alunos, e espero que vocês curtam. Sigam a minha página lá no Instagram, eu também tenho um canal no Telegram, vou deixar o link aqui na bio para vocês. E have a nice weekend! See ya!